Fernando Diniz chamou a atenção nos bastidores, rendimento milionário. Quero falar sobre Alexandre Pato no Vasco, a verdade. Vamos esclarecer o assunto para você e também vazou imagem de nova parceria. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste momento, trazendo as últimas notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações. Na opção todos, deixa o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, importante também para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, obrigado pela inscrição. Lembrando que esse vídeo é uma parceria com a Alfa. Lá você encontra as melhores odds de cotação do mercado. Vai fazer a sua fezinha, claro, com responsabilidade nos jogos da Copa do Brasil. Link no primeiro comentário fixado. Faça o seu cadastro, seja Alfa você também. Lembrando que é um produto para maiores de 18 anos. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa, as informações do legítimo clube do povo, o Vasco, que agora se prepara para o clássico contra o Fluminense pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo no Maracanã, neste próximo sábado, às 6h30 da noite, horário de Brasília. Torcedor cruzmaltino consegue adquirir os ingressos apenas pelo site do Fluminense. Então a galera que quer comprar os ingressos, então você acessando o site do Fluminense, você consegue comprar e garantir o seu ingresso para o jogo de sábado, beleza? Bom, quero falar aqui sobre o técnico Fernando Diniz, que chamou a atenção nos bastidores. Galera que acompanhou os bastidores da Vasco TV pós a classificação, viu um momento muito importante. Um momento que o Diniz, ele, ao falar com os jogadores, logo em seguida tem a imagem dele abraçando o Lloyd Augusto. Todo mundo sabe, e já chamamos aqui a atenção, que o gesto, o comportamento do Lloyd Augusto não foi ideal, não foi dos melhores, né? Foi ali um gesto de indisciplina, principalmente voltado para o torcedor e também para o técnico Fernando Diniz. Só que o Vasco, nesse momento, entende a importância de trabalhar no psicológico e no comportamento do jogador. Isso, o técnico Fernando Diniz é um especialista também. Vale lembrar que ele potencializa nada mais, nada menos no Fluminense do que o John Kennedy. O John Kennedy tinha sérios problemas em relação a comportamento, em relação a grupo, a elenco, extracampo, até mesmo chegou a ser emprestado para o Ferroviário, e o Diniz compra ali a briga, traz o jogador, e o jogador foi protagonista. E assim, basicamente essa paciência, esse período de mudança em relação ao comportamento, personalidade. Então o Lloyd Augusto recebendo uma oportunidade em relação ao que aconteceu. E aí o técnico Fernando Diniz vem sendo um cara importante, né, nessa balança, nesse equilíbrio em relação ao cuidado com o jogador, e chamou a atenção ali no vestiário. Bom, tomara que haja um progresso, uma evolução do Lloyd nessa parte. E também no futebol, até porque o Lloyd hoje ele tem 15 gols na carreira, então precisa provar no Vasco, aproveitar essa oportunidade que o Vasco deu para se tornar uma vitrine. Tantos jogadores que chegou no Vasco e se destacou, né, o Vasco deu essa evidência, o Vasco deu essa moral, então tem que aproveitar essa oportunidade e não ficar arrumando problema em campo não, beleza? Bom, falar também sobre um fato que aconteceu no jogo ontem no Brasileirão Sub-20. O Vasco venceu o Santos por 2-1, com gol de Léo Jacó e um golaço do GB. Vale mais uma vez uma atenção para a base cruzmaltina, mas infelizmente um fato que é um absurdo foi um ato de racismo, gesto de racismo contra o goleiro Felipe Gabriel. A partida foi paralisada no estádio Urbano Caldeiras, na Vila Belmiro. A arbitragem paralisa, faz o gesto contra o racismo, interrompendo o jogo, e chega a ser um absurdo, né? Ter um Vasco e Santos com ato de racismo. O Vasco, que lutou por negros e operários, o Santos, que teve o maior jogador da sua história, negro, que é o Pelé, e ter essas situações. Absurdo, isso tem que ser investigado, isso tem que ser punido, de fato, casos como esse no futebol, né? Principalmente dois clubes que têm uma grande história. Bom, falar aqui agora, passado essa situação, claro, vale chamar a atenção, destacar aqui o Léo Jacó e o GB, mais uma vez fazendo gols, falar sobre o rendimento milionário
em relação ao Léo Jardim, que eu acabei de falar, né? Léo Jardim, ele chega da França e o Vasco dá um upgrade na carreira do Léo Jardim, chamando a atenção, se tornando vitrine. E assim, é muito interessante você fazer um paralelo. O Léo Jardim é contratado por cerca de 13 milhões em 2023 e só em relação à disputa de pênaltis na Copa do Brasil. O rendimento para o Vasco já passou da casa dos 17 milhões. Os pênaltis que Léo Jardim garantiu contra o Água Santa, pegou um pênalti, contra o Fortaleza, contra o Atlético Paranaense, ele pega o pênalti do Canóbio. Então, assim, é um rendimento alto, um rendimento milionário, com a responsabilidade garantindo ali a importância de você ter um bom goleiro. É um ganha-ganha, né? Então, é bom pro Léo Jardim, que com certeza entra no radar da seleção brasileira. É uma injustiça o Léo Jardim não estar na pré-lista do técnico Carlos Ancelotti, né? Se for comparar Léo Jardim com Souza, hoje Léo Jardim é muito melhor, né? Tem muita responsabilidade, é um pegador de pênalti, é um jogador decisivo. Então, é uma injustiça o Léo Jardim não estar na lista dos pré-convocados, né? O Léo Jardim, ele cresce muito em jogo decisivo, em jogo grande, foi o melhor jogador no clássico contra o Flamengo, vale ressaltar. Não é de hoje que o Léo Jardim vem fazendo jogos importantes. Teve uma queda de rendimento recente em relação ao trabalho do Carille, ao trabalho do Felipe, mas vem se garantindo e vem demonstrando muita responsabilidade. Por isso, o Vasco trabalha fortemente numa renovação de uma forma longeva com o Léo Jardim. A ideia do Vasco é ter uma extensão de contrato até 2030. Tomara que tudo venha dar certo, o Vasco chegue ali a um acordo junto ao empresário do jogador, o Paulo Pitombeira. Todo mundo sabe que o Léo Jardim gosta muito do Vasco, quer ficar no Vasco, e a esperança, a expectativa é de um final feliz para essa novela em relação à renovação com o jogador. Vamos falar sobre vazou imagem com nova parceria. Exatamente, cara. O perfil oficial do Sócio Gigante soltou alguns parceiros oficiais com a Nike inclusa e logo depois apagou. Um indicativo em relação a Nike ser o fornecedor de material esportivo, né? Esse print tinha ali vários parceiros, inclusive em relação à parte de camisa, em relação à parte de roupa vestuária do Vasco. A gente trouxe os anúncios desses parceiros e a Nike estava ali inclusa. Depois a imagem, o design foi apagado. Bom, é um bom indicativo. E agora, para a gente esclarecer aqui um fato, também passou na Vasco TV a imagem do Alexandre Pato, ex-atacante, jogador de futebol, passagem pelo São Paulo, pelo Milan, pelo Olympiacos. O Pato, obviamente, no auge, foi um craque na seleção brasileira, no Milan, enfim. E agora, o Pato estava em São Januário realizando um curso da CBF para diretor executivo. Mais de 30 diretores estavam, ou até mesmo estudantes a diretores, estavam em São Januário na partida contra o Operário. E o Pato acabou passando ali na imagem da Vasco TV. E acabou surgindo esse burburinho de Pato no Vasco, Pato ser diretor do Vasco, enfim, ter um cargo no Vasco. Só que o esclarecimento é esse, galera. A verdade é essa. O Pato estava apenas ali realizando esse curso da CBF Academy. Então, nada demais, apenas esse fato dele ter passado no vídeo da Vasco TV. Beleza? Bom, para a gente finalizar aqui, falar sobre a questão da Copa do Brasil, né? A zebra tá solta. No jogo de terça-feira contra o CSA, o Grêmio foi eliminado na Arena do Grêmio e ontem o Fortaleza do Vojvoda foi eliminado pelo Retrô, né? Após ali 1-1 lá na Arena Pernambuco e depois também tivemos 1-1 na Arena Castelão. E aí o jogo foi para os pênaltis e o Retrô venceu por 4-1 nos pênaltis. Uma situação complicada, o Retrô eliminando o Fortaleza e o CSA eliminando o Grêmio, né? É bom para esses clubes que ganham aí um Pix milionário da CBF, né? Pagando aí a folha salarial dos clubes. Então, de fato, é a Copa do Brasil se afunilando, ganhando muito apelo. E as oitavas agora, né? Vamos às oitavas. Ontem teve a classificação também do Corinthians, do Flamengo, do Fluminense. Agora, se não me engano, hoje tem Palmeiras e Ceará. Tem mais alguns jogos pela rodada da Copa do Brasil. Não lembro agora de cabeça, mas é a Copa do Brasil com aí os seus detalhes importantes. Galera, eu vou ficando por aqui. Obrigado por você acompanhar o BTB Esportes. À tarde eu volto falando mais do jogo contra o Fluminense. Amanhã tem a votação para o SPE,
na sede do Calabouço. A gente vai trazer todos os detalhes para você. O SPE é o projeto de reforma e ampliação de São Januário, realizando a venda do potencial construtivo. A gente vai trazer informações sobre esse detalhe para o torcedor cruzmaltino, tá bom? Um abraço, BTB Esportes em todos os lugares. Valeu!